E pessoal, agora nós vamos para a parte da correção de noções de direitos humanos e legislação da prova soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no ano de 2027. Vai começar em 2027. Meu nome é Matheus Oliveira, sou professor na Zeus Mentoria, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sou militar do Corpo de Bombeiros desde o ano de 2010 e desde 2012 eu ajudo pessoas a serem aprovadas em vários concursos na área de segurança pública. Bem, então, vamos lá. Vamos começar aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consolidou um conjunto de garantias fundamentais voltadas à proteção da dignidade humana no plano internacional. Nesse contexto, a proteção contra interferências, então, vamos lá. A proteção contra interferências indevidas na esfera privada constitui um dos pilares desse instrumento. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, identifica a alternativa que expressa corretamente essa garantia, tá? A resposta é letra D de dado, tá? A vida privada, a família, o domicílio e a correspondência são protegidos contra interferências arbitrárias, assegurando o direito, né, de proteção à lei. Aqui nós estamos falando do artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lá fala o seguinte, que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões, ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Tranquilo? Então, a letra dela reproduz fielmente, né, esse conteúdo. Tudo bem? Aí, por exemplo, por que a A está errada, por exemplo? Então, a A ela tá errada quando ela fala de permitir restrição por meio de interesse público. Ó. A proteção da vida privada pode ser restringida por decisão administrativa. É interesse público. Tá? Sempre que houver interesse público declarado. Então, quando eu falo administrativo, está ligado ao interesse público. No caso, a B, ela condiciona, ela deixa condicionado, olha lá, a proteção da honra e reputação depende de previsão expressa na legislação interna de cada estado. Então, o lance da Bela condiciona a proteção à parte interna, né, a legislação interna de cada estado. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos é norma internacional, ela não tem a ver só com o estado, entendeu? E a C, olha lá, a inviolabilidade da vida privada é garantida apenas aos nossos. Cuidado com essas palavras aqui, ó, apenas, somente. Cuidado com isso aqui. Pareceu essas palavras aqui que fica restringindo, especificando. Posso ter certeza que 90% vai estar errado, tá? Cuidado. Apenas aos nacionais do estado em que se encontram nele. De novo, Declaração Universal é universal, tem a ver com direito internacional, tá? Questão 17. Vamos lá. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece limites ao exercício do poder estatal. Então, vamos lá. Limites ao exercício do poder estatal em situações excepcionais, especialmente em contextos de emergência que ameaçam a vida da nação, disciplinando a possibilidade de suspensão de direitos. À luz do Pacto Internacional, identifica a alternativa que descreve corretamente esse regime jurídico. Tá? Aqui no caso a resposta é a letra C. Determinados direitos são inderrogáveis, mesmo em situações excepcionais, não podendo ser suspensos. Então aqui nós estamos falando do artigo 4º, tá? do Pacto Internacional. Então ele fala o seguinte, né, que lá ele permite, né, a suspensão temporária de direitos em situações de emergência, mas estabelece um núcleo inderrogável. Então, quais são? Direito à vida,
Esse aqui é artigo 6º. Proibição de tortura. Que é artigo 7º, né? Artigo 6º, 7º. Depois o 8º é vedação e escravidão. Artigo 8º. Proibição de prisão por dívida, que é artigo 11º. Legalidade penal, artigo 15º. Personalidade jurídica, artigo 16º. Liberdade de pensamento, consciência e religião, artigo 18º. Então, né, é isso. Não vou escrever tudo aqui, mas esses aqui são os principais, os que mais pedem em concurso aí, tá? Então, por isso é o artigo 4º, né? Por que a A tá errada? Todos os direitos previstos no pacto podem ser suspensos. Acabei de falar que alguns são inderrogáveis. Então tá fora. A B. A suspensão de direitos independe de comunicação internacional, bastando a justificativa internacional do Estado. Claro que não. Então, a, a B, ela está negando a exigência de notificação internacional. Aí, no caso, tem que comunicar ao secretariado ou secretário-geral da ONU. E a D, por que a D está errada? A suspensão de direitos somente, cuidado, somente pode ocorrer mediante autorização prévia do Conselho de Segurança da ONU. Não, não existe esse requisito aí. Tem nada a ver. Você pode olhar na lei lá que não tem nada disso, tá? Então, questão C, a 17, a prova tipo A. Tá? Questão 18. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece mecanismos de proteção judicial voltados à efetividade dos direitos fundamentais, impondo aos Estados deveres positivos de organização institucional e garantia de acesso à justiça. À luz. Justiça. À luz na Convenção, identifique a alternativa que expressa corretamente o alcance da proteção judicial prevista no tratado. Vamos para a resposta, letra B de bola. Toda pessoa tem direito a recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante juiz ou tribunal competente, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais. Isso aqui tranquilo. Proteção judicial tá no artigo 25, tá, do tratado. Então lá tá escrito assim, ó. Coloquei aqui, ó. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela convenção. Então, praticamente copiou e colou, né? A letra B nem vou comentar as outras, porque essa aqui tá escancarada, tá bem, copiou e colou do artigo 25 mesmo do tratado, tá? Então, depois confiram lá. Você pode comparar as outras aqui, não tem nada, né? Tá bem fora. Vamos para a questão 19. Vamos lá. A Constituição Federal de 88 atribui especial regime jurídico às normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, influenciando diretamente sua aplicabilidade e eficácia no ordenamento jurídico brasileiro. Considerando essa disciplina constitucional, identifica a alternativa correta. Nós vamos direto na resposta letra A. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, podendo incidir diretamente nas relações jurídicas, independentemente de regulamentação. Então aqui a gente vai lá no artigo 5º, tá, da Constituição, parágrafo 1º, tá? Lá fala: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, o que significa isso? Né? Elas vão produzir efeito independentemente da regulamentação infraconstitucional. Tá? Tranquilo. Então,
Cadê aqui? Aplicação imediata. Tá lá escrito no parágrafo 1º do artigo 5º. Bem tranquilo. Tudo bem? Que tem a ver com os direitos e garantias fundamentais. Tá? E que a B estaria errada, por exemplo? Ela justamente contradiz o parágrafo 1º. Né? A aplicabilidade das normas de direitos fundamentais depende de regulamentação infraconstitucional? Não, lá na própria lei está falando que não tem nada a ver. Ela independe disso aí. Por que a C estaria errada? A eficácia de direitos fundamentais restringe as relações entre indivíduo e Estado, não alcançando relações privadas. Tem nada a ver. Isso aí engloba tudo. Né? Não é só o Estado. A D. Por que a D está errada? A aplicação de direitos fundamentais condiciona-se à edição de lei complementar que defina seu alcance. Não. Ela não precisa de nenhuma outra. Né? Não existe isso. Não está escrito isso no texto constitucional. Que eu acabei de citar para vocês aqui. Portanto, letra A. Vamos para a questão 20. A segurança pública. Na Constituição Federal de 88, é estruturada como função essencial à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo organizada por diversos órgãos com competências específicas. Considerando essa organização constitucional, identifica a alternativa correta. Vamos direto para a alternativa. Letra C. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida por órgãos defendidos constitucionalmente. Aqui é artigo 144. Tá? E aqui especificamente é o caput, é o começo. É o que está lá no início do artigo. Né? Então, lá está escrito assim, ó, com essas palavras. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí vai passar, né, tudo certinho. Então, essa aqui tá copiou e colou, não tem como. Nem vou ler as outras porque, né, tá grotesco, beleza? Falando que polícia militar exerce função de polícia judiciária, não tem nada a ver. Né? Vamos para a questão 21. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU constitui órgão intergovernamental que atua na promoção e proteção dos direitos humanos por meio de instrumentos próprios de monitoramento e avaliação com competências distintas de outros órgãos do sistema onusiano. Considerando sua atuação, identifique a alternativa correta. Uma pessoa 21. Vamos direto para a resposta, que é a letra B de bola. Essa prova aqui. Vamos lá. Exerce suas funções por meio de mecanismos como a revisão periódica universal, que avalia a situação de direitos humanos de todos os Estados-membros. Tá? Então, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ele foi criado no ano de 2006, né? E ele opera por meio de revisão periódica, né, universal, da RPU e da UPR. Essas siglas aqui. Não vou aprofundar tanto aqui, vamos mais para a resposta. Tá? Então, esse lance de avaliar periodicamente. Tá? Então, isso aí é padrão, ok? E ela vai identificar isso em todos os membros, né, todos os Estados membros da ONU, que são 193. Só lembrar do número do bombeiro, 193. 193 estados. Tá? Então, por que a A, por exemplo, não está correta? Possui competência jurisdicional internacional para julgar e condenar indivíduos por violações de direitos humanos. Não tem nada a ver. Né? O Conselho não tem competência jurisdicional. Tá? Isso é só o Tribunal Internacional, não o Conselho. Então, o erro está aí. Por que a C está errada? Vamos ler. Possui competência para impor sanções obrigatórias aos estados que descumprem
suas recomendações, inclusive mediante decisões vinculantes. Então, ela não. O que o conselho? Aqui está escrito que ela possui competência para impor sanções. O conselho ele faz o quê? Ele só emite recomendações. Recomendações e não sanções. Tá? E por que a D está errada? Tá? Integra o Conselho de Segurança das Nações Unidas, atuando como órgão subsidiário responsável pela execução de medidas coercitivas em matéria de direitos humanos. Então, o que é o erro aqui? No caso aqui, o Conselho da ONU, né, dos Direitos Humanos, da ONU, ele é subsidiário da Assembleia Geral e não do Conselho de Segurança. Então, o erro foi aí, tá? Vamos passar para a próxima questão, questão 22. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, estabelece critérios sobre vigência e eficácia das normas jurídicas, disciplinando o início de sua obrigatoriedade no ordenamento. Considerando essas, né, disposições, assinale a alternativa correta, vamos direto para a resposta. Letra A. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, salvo posição em contrário. Tudo bem? Isso aqui é o básico da LINDB, né? Tranquilaço. Isso aqui eu falei na mentoria que ia cair. Foi batata. Aí, padrão. Né? Então, isso aqui é o artigo 1º. Esse é o artigo 1º da LINDB. Artigo 1. Tá lá no início. Tudo bem? Então, aqui, a diferença é que lá começa aqui, ó. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Se fosse internacionalmente, seria 3 meses depois de publicado, tá? Como assim internacionalmente? Existem países, por exemplo, que aceitam as leis brasileiras. Então, uma lei que vale aqui, vale nesse outro país, ela é publicada após 3 meses de vigência, quando é lei internacional, tá? Tranquilo? As outras, totalmente fora, é só olhar no artigo 1º da LINDB, né? Só olhar lá, tranquilo? Vamos para a questão 23. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece obrigações estatais relacionadas à implementação de direitos econômicos, sociais e culturais, considerando limitações materiais e a necessidade de políticas públicas progressivas. À luz desse pacto, marca a alternativa correta, vamos direto na letra D de dado, que é a resposta correta. Os estados comprometem-se a adotar medidas até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas à realização progressiva dos direitos reconhecidos. Meio que a pergunta responde, né? Então aqui vai estar o artigo 2º e parágrafo 1º, né, do pacto. Só olhar lá, tá padrão. Tá escrito assim, ó. Compromete a adotar medidas tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar progressivamente por todos os meios apropriados o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto. Então, tá tudo lá, é só olhar, copiou e colou praticamente. Ele reduziu. Tá? Nem vou ler as outras porque realmente é copiar e colar, é só analisar aqui. Vamos para a questão 24, tá? Vamos para a letra C, que é a resposta já. Então vamos ler aqui, ó. A aplicação das normas jurídicas exige atividade interpretativa orientada por critérios definidos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quanto à finalidade social e às exigências do bem comum, considerando as disposições da lei de introduções às normas do direito brasileiro. Ou seja, LINDB, de novo, marca alternativa que expressa corretamente o critério de interpretação previsto no artigo 5º. A aplicação da lei deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às vigências do bem comum. Isso aqui está lá,
no artigo 5º também, meio que copiou e colou. É lei seca. Com esse tipo de concurso aqui, pessoal, é lei seca, não tem uma interpretação muito profunda, não. Então lá está escrito: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, tá aqui, a que ela se dirige às exigências do bem comum. Tranquilo, tranquilaço. Copiou e colou. Lei seca, padrão, tá? Vamos para a questão 25 e última questão aqui, né, da parte de legislação, tá? Os direitos humanos constituem categoria normativa estruturada a partir da dignidade da pessoa humana, sendo reconhecidos no plano internacional e progressivamente incorporados aos ordenamentos jurídicos nacionais. Considerando essa concepção, identifica a alternativa correta. Vamos direto para a letra D de dado. Os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes, sendo inerentes a todos os seres humanos. Então isso é padrão, é óbvio. Se é universal, é para todo mundo, tá? Então, a Declaração de Viena, 1993, até peguei aqui uma cola, porque eu não lembro, né, exatamente o texto aqui. Então, ela consagrou 3 pilares. A universalidade, né? Vamos lá. Universalidade, ou seja, aplica-se a todos sem distinção. A indivisibilidade, ou seja, não tem hierarquia, não pode hierarquizar. E a interdependência. Então, o que é a interdependência? Todos se relacionam. Não tem hierarquia, todos se relacionam. Entendeu? Então, por isso, a resposta dos direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes, sendo inerentes a todos os seres humanos. Tranquilo, letra D, padrão. Show? Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, só escrever no chat que a gente vai respondendo. Tá? Grande abraço, até mais.